Olá, voltamos com a nossa terceira parte. Dessa vez agora vamos entender como tudo que nós falamos até agora convergiu para a criação dessa coisinha estranha chamada Bitcoin. Então, fazendo um rápido warm-up de tudo aquilo que a gente viu, estamos agora já subindo o Everest, saímos do nosso ambiente de ambientação, já entendemos um pouco da tecnologia, dos léxicos, do dicionário, já entendemos a questão dos cypherpunks, como é que eles fizeram tudo o que eles tinham que fazer. Agora vamos entender como é que isso aí, do nosso motivo anterior, saiu para o Bitcoin. Nessa primeira parte entendemos que o desejo de liberdade, o desejo de construir uma sociedade alternativa centrada no indivíduo, se convergiu com uma estrutura política ou libertária ou mindset em voga em determinados contextos, e a partir daí, através da tecnologia, nós construímos uma série de aparatos, né? Dentro desses aparatos, obviamente, a principal forma de libertação seria o cyberspace. Então existiram os cyberspaces relacionados a comércio, cyberspaces relacionados à informação, a deep web, a dark web e, finalmente, a questão das criptomoedas. Dentro desse contexto, o que nós vamos ver agora é quais são as premissas que trabalham para que uma criptomoeda seja de verdade libertária e etc. Um pouco mais na frente, nós vamos entender por que isso é um pouco diferente de tudo que se fala hoje em relação ao blockchain. Mas, como a gente está falando o tempo todo, se a gente não entender o espírito libertário, que é o que formou a base tecnológica, a gente não consegue abstrair para as outras religiões, como eu sempre digo, que a gente vai ver um pouquinho na frente, dessas tecnologias relacionadas ao blockchain. Então, a primeira grande religião, que é a dos cypherpunks, trabalhou durante muito tempo para manter muito forte o conceito de que privacidade não é segredo absoluto. Privacidade é alguma coisa que uma pessoa não quer que todo mundo saiba. Esse whole world knows, voltei aqui, esse the whole world knows tem a ver com aquilo que a gente tinha falado do efeito Facebook. Os cypherpunks desejariam que se eu não quero que o Google saiba onde eu estou, ele não vai saber. Se eu não quero que o Facebook saiba as minhas preferências, ele não vai saber. Se eu não quero que o governo saiba onde eu estou, ele não vai saber. Isso é muito filosófico, muito político, muito revolucionário, muito imbuído nessas pessoas. E aí, dentro do contexto democrático, dentro do contexto de uma sociedade organizada, também é defendido pelos mesmos cypherpunks uma coisa que aparentemente é diametralmente oposta, mas que é uma complementariedade. A privacidade é a capacidade de se escolher seletivamente para quem eu quero revelar alguma informação. Por que a gente está falando disso? Já já a gente vê. Então, basicamente, nós vamos falar da primeira grande manifestação revolucionária. Eu quero ter o poder de transferir os meus bens, os meus valores, a minha riqueza com quem eu quiser, de mim para outra pessoa, sem passar por intermediário e, mais ainda, de uma maneira extremamente ambiciosa, de uma maneira global. Como a gente viu, isso vem desde 83 do David Shaw até chegar em 2009, com a criação da nossa amada ferramenta. Então, quando a gente fala dessa coisinha que a gente apelidou chamar de peer-to-peer, o que acontece? Eu tenho aqui no meio da minha vida financeira vários intermediários que os cypherpunks desconfiam. Então, quando a gente fala peer-to-peer, não é instituição a instituição, literalmente é antropocentricamente falando, pessoa a pessoa. Isso parece escambo? Parece. Isso é alguma coisa que já existiu no passado? Sim. Era assim que a gente trocava sal, vacas, conchas, pedras há milhões de anos atrás. E aí voltamos ao Nick Szabo, como a gente viu, ele tem vários artigos e várias coisas relacionadas a isso. Mas não só em relação à questão do peer-to-peer, eu preciso ter a minha privacidade. Então aqui a gente começou a trabalhar com as coisas relacionadas à criptografia. A gente começou a trabalhar com os conceitos de chaves, chaves públicas e chaves privadas. Isto aqui é o meu endereço, isto aqui
é o meu cofre, onde eu guardo tudo aquilo que eu quero privado e revelo somente para quem eu quero. Dentro desse contexto, existia o que a gente falou de pseudonimidade. E aí, se a gente olhar o que a gente vai ver um pouquinho mais na frente da nossa chavezinha, quando eu boto aqui o meu pseudônimo, eu estou sendo transparente. Como a gente viu lá no blockchain.com, todas as informações do meu endereço público estão lá. Mas eu associar esse endereço à minha pessoa, ao professor Courtney, é uma coisa completamente diferente. De princípio, isso aqui não existe. Eu tenho que optar por fazer essa escolha. Eu tenho que optar por abrir mão da minha pseudonimidade e me identificar em relação a uma pessoa. Algumas coisas, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente, chegam ao extremo de só existirem na pseudonimidade. Existem criptomoedas que existem apenas como pseudônimos. Não é o caso do Bitcoin. Mas isso é um ponto passivo, extremamente forte, dentro de qualquer arquitetura de solução dos cypherpunks. A outra coisa, quase nunca revelada, mas muito importante, é a questão do código aberto. Uma boa parte da confiança e da garantia dessas plataformas é que eu posso ver o código, eu posso verificar, eu posso checar, eu posso compilar. Isso é uma coisa muito de engenheiro, mas é como se eu estivesse dizendo o seguinte: eu só vou tomar uma medicação que eu veja a fórmula exata da medicação, que eu veja exatamente quais são os ingredientes que estão colocando lá dentro. Ou, como a gente brinca, que eu posso olhar a cozinha do restaurante onde eu estou comendo. Uma outra premissa dentro da questão do open source é que, se eu fiz uma plataforma A e ela é open source, eu posso fazer uma plataforma B que tenha tudo que tem na A e mais aquilo que eu estou construindo na B. Então, isto aqui pode levar a uma plataforma C que tenha tudo que tem na A e mais tudo que tem na C. Isto aqui é um modelo poderosíssimo de inovação aberta. Por que isso é tão importante para os cypherpunks? Porque a criação passou a ser uma coisa global. A criação de tecnologia passou a exigir vários contextos e várias disciplinas, como nós vamos ver um pouco na frente. Ou seja, passou a ser um trabalho impossível de uma pessoa só. Tanto que a nossa brincadeira era que o Satoshi, na verdade, é uma legião. São vários Satoshis. Last but not least, nós temos o princípio da força matemática, coisa de engenheiros. Então isso aqui quer dizer que usamos criptografia de força bruta. Como nós vimos nos conceitos, e aqui eu vou demorar um pouco mais para explicar, a questão da criptografia, ela é base do design das soluções. Então as escolhas são feitas para a segurança e para a privacidade. E aí eu abro mão de toda e qualquer outra coisa. Por exemplo, uma das coisas que muito se fala hoje em relação ao mundo cripto é que é lento. Ah, não vai competir com a Visa, não vai competir com os bancos, porque demora muito tempo para fazer a transação. Sim, mas é inviolável. É impenetrável. E quando a gente olha para esse aspecto, a gente tem o que a gente chama de criptografia de força bruta. E isso vai nos mínimos detalhes. O primeiro deles é que quando você faz uma chave, existe um algoritmo matemático aqui, existe uma série de códigos para que você crie esta chave criptográfica. E este algoritmo de criação desta chave é um dos maiores segredos, apesar de ser um código aberto, o mecanismo ser conhecido de todos, é um dos maiores segredos de toda a criptografia e de todos os hashes. Por quê? Para criar esta chave criptográfica, eu uso uma série de coisas que torna um versus um com uma pancada de zeros à direita, né, um zilhão de possibilidades, impossível de eu copiar esta chave, de eu fazer uma outra chave igual a essa. Ou seja, o meu endereço privado, a chance de alguém conseguir fazer um outro igualzinho é infinitesimal, é absolutamente baixa. Isto me dá aquilo que a gente falou da pseudonimidade, mas também me dá a segurança garantida para que eu opere todos os meus ativos e todas as minhas informações dentro desse contexto. Em cima disso, a gente passa a lidar com um aspecto meio sombrio que você fala, não, mas o cara vai ficar oculto, isso vai virar coisa de traficante, vai ser usado para crime. Não, isso novamente, dentro do contexto dos cypherpunks, é apenas alguma coisa relacionada
a segurança da privacidade. E aí eu tenho uma outra coisa que a criptografia também me permite, que é você conseguir fazer com que mesmo pessoas mal intencionadas dentro do próprio ecossistema não consigam invalidar ou corromper esse tipo de mecanismo. Só que aí eu não uso só a criptografia, eu uso uma teoria amplamente conhecida por todos, também está na lista de recursos, né, que é o filme do John Nash, bem conhecido, que é a questão da teoria dos jogos. A teoria dos jogos, ela tem uma parte muito conhecida, que é a questão dos riscos, que a gente está muito acostumado a lidar com ela, né? Então é a questão do filme do Nash, das escolhas, do equilíbrio, mas ela também tem uma outra área, que é a área dos incentivos. E a área dos incentivos tem a ver com o que a gente chama de mechanism design, o design de mecanismo de incentivo. E quando a gente junta tudo isso de uma forma matemática, a gente tem todo um mecanismo que foi feito dentro das criptomoedas para que as pessoas não só tenham grandes punições se atacá-las, como também tenham grandes incentivos se não atacá-las, se contribuírem para que o sistema fique ok. E aí a gente ouviu falar dos mineradores, dos validadores. E aí qual é a questão dos validadores? Esses validadores, eles foram remunerados financeiramente com bitcoins. Então isto aqui é a questão do incentivo. Só que ao mesmo tempo que eles foram remunerados, essa remuneração vai caindo. E à medida que a remuneração vai caindo, quer dizer que os mineradores têm mais bitcoins na mão. Quando ele tem mais bitcoin, ele começa a ter um risco de perder tudo que ele já fez no passado se ele corromper a rede. Esse risco de corromper as coisas no passado é o que faz a teoria dos jogos funcionar. Quer dizer o seguinte, eu fui incentivado a colaborar com a rede no princípio e agora eu faço parte dela. Eu tenho muita coisa a perder se ela der errado. Quando a gente junta as duas coisas, a gente tem uma outra coisa também poderosa, que é a questão do poder computacional. Isso aqui é a Antiquitera, foi achada até recentemente, é uma máquina de computação romana, uma coisa bem engraçada, porque ela previa marés, tempos, etc., e ela é bem ancestral, é essa coisa toda que a gente está vendo aí, foi achada em algumas ruínas. Mas basicamente o que acontecia era que você tinha um poder de computação de força bruta, algo que já era usado dentro da questão humana, mas que dentro do design das criptomoedas passou a ser mais importante. Então, quando a gente começou a construir a rede, a gente passou a prever que dentro desta rede eu precisaria sempre e cada vez mais de muita computação, mas essa computação era não especializada no começo. Isso foi evoluindo, até a gente ter os ASICs, como a gente já viu lá atrás, o que tipo de tecnologia é essa. Isso aqui é especialista. E faz parte do mecanismo de incentivos. Quando a gente começa a trabalhar com tudo isso, você fala, nossa, que coisa orgânica, como é que isso cresceu desse jeito? Isso andou dentro de um contexto muito forte, porque existia um propósito. E qual era o propósito? Dentro dos libertários, fugir do sistema financeiro. Lembrem-se, o Bitcoin nasceu em 2008. O Damian Satoshi teve a casa confiscada pelo sistema financeiro. Então o pessoal falou, não queremos intermediários. Nós queremos um sistema que saia deste modelo aqui, que é o mais conhecido por nós. Aqui tem um banco central, aqui tem os bancos laterais. Este modelo aqui, por um acaso, é o modelo da nossa internet, é um modelo descentralizado, mas se eu quiser tirar um site da internet, eu vou hoje em 300 servidores do mundo e deleto você da internet, você está bloqueado. No modelo distribuído, isso é impossível. Então eu tive que criar toda uma condição para que todas as redes relacionadas às criptomoedas fossem sempre distribuídas. Por isso que a gente sempre brinca, é impossível parar o Bitcoin. Não se consegue fazer com que isso deixe de existir. E aí dentro desse contexto, o que é surreal? É que se criou, e mais para frente a gente vai ver uma questão dos e-mails, uma grande confiança, um grande sentimento de que a coisa vai funcionar dentro de um ambiente que na verdade é ineficiente, aparentemente é perigoso, não existe um garantidor central, funciona de uma maneira quase que anárquica e basicamente ele garante apenas a soberania individual. Você é o dono daquilo porque você faz parte daquilo.
Como efeito colateral, todo mundo fala, mas não escala, mas é ineficiente, tem overhead pra caramba. A maior questão que a gente fala é o consumo de energia, e assim vai. Ao contrário de tudo que a gente fala do sistema centralizado. É confiável, é garantido, pode ser corrupto ou não, corrupto no sentido não do que a gente está acostumado, mas pode ser corrompido, né? E a gente cede autoridade para alguma pessoa. Dentro desse contexto, como é que os cypherpunks se comportam? Eles entendem que tudo é um ecossistema só, a questão do orgânico, do holocrático, né? E aí, a principal, digamos assim, corrente filosófica é: todas as redes são abertas. Qualquer um que quiser entrar e fazer parte, pode vir. Não importa de onde você veio, não importa o que você queira, porque isto aqui é um bloco sólido, garantido por todas essas regras. E essa é a parte maravilhosa quando a gente olha a arquitetura de uma maneira resiliente ou antifrágil das cripto-redes. Qualquer um poder entrar sem precisar se identificar antes, sem precisar estabelecer um critério de confiança, exige uma arquitetura matemática, uma arquitetura de sistemas muito forte. E essa arquitetura só foi feita conjugando 11 coisas diferentes, né? 8 ciências e 3 princípios filosóficos que a gente vai ver um pouco depois, para que isso acontecesse. Dentro disso, os cypherpunks tinham vários critérios para manter isso aqui aberto. E eles acreditavam que isso aconteceria, mas não tinha nada garantido. Então, ao longo do tempo, essa coisa foi basicamente se desenhando, e aí a gente criou um termo que a gente chama de Naked Trusted Network. Só que o Naked Trust, ele tem a ver com Naked Truth. Se você faz parte da rede Bitcoin, você está exposto. Você terá os seus endereços publicados na rede do Bitcoin. O seu servidor está lá. Se você pede Bitcoin para uma pessoa, o seu endereço para o qual você está pedindo a transferência de Bitcoin é dado para aquela pessoa. E aí, essa pessoa sabe automaticamente o que você é. É como se ao você dar a sua agência e conta para pedir o dinheiro para alguém, a pessoa tivesse acesso para o seu extrato bancário para o resto da vida. Como é que isso encaixa dentro do contexto do que a gente está falando aqui? A gente tem uma coisa que a gente estava falando um pouco antes, que é: eu só consigo que o sistema seja garantido se for assim. Eu só consigo que ele seja confiável se for assim. E isso tudo tem a ver com a absoluta transparência da verdade. Quando a gente pensa nisso num contexto de plataforma, num contexto de aparato onde eu me conecto na minha cybervida, isso é diametralmente oposto ao sentimento, à impressão, ou à filosofia, ou ao que a gente queira dizer de impressão emocional ao Facebook. A gente não confia no Facebook. Nossos dados estão lá. Para quem, como eu, que é basicamente cismado com tudo, que você lê o termo de aceitação do serviço, ali está dizendo que tudo que você coloca lá passa a ser do Facebook, e a gente desenvolve aqui, que a gente falou há muito tempo atrás, que é o famoso cinismo institucional. Quando a gente começa a olhar em relação às criptonetworks, a gente não vê nada disso. A gente realmente tem uma sensação de que esse aparato, de que essa promessa feita, ela é real e ela não vai ser quebrada. Por quê? Basicamente porque tudo que a gente viu de premissa é verdade. E por que é verdade? Porque é transparente. Lembra que a gente veio falando até agora? O código está lá, é livre. As chaves estão lá, são conhecidas. Tudo é transparente, inclusive os valores que você transfere de uma pessoa para outra. Qualquer pessoa pode se conectar na rede, não precisa ser autorizado, não precisa ser identificado, não precisa ser certificado, não precisa ser uma escolha qualquer, não precisa ter dinheiro, não precisa ter nada, basta ter um computador. E aí, em cima dessas características, você tem um incentivo que todos sabem a regra do incentivo, que não vai mudar, e você tem ameaças. E aí qual é a ameaça em relação a isso? A rede não funcionar. Se você quer que isso seja construído, se você quer que isso funcione, a partir de um determinado momento você vai se comprometer que a rede continue funcionando ad infinitum. Em cima dessa tríade, basicamente, eu ter uma garantia de que as coisas vão funcionar por código, por algoritmo matemático, por criptografia, por eu confiar nisso, porque eu estou vendo tudo de uma maneira transparente, foi construída a máquina
da verdade. E a máquina da verdade nos dá uma garantia quase que perfeita de tudo. Isso é o que a gente vai ver no próximo bloco.